Ó, quantas almas por infelicidade gemem nas brasas do inferno por causa de uma pessoa que pudesse lhe dar um bom conselho. Quem está falando isso daqui é Nossa Senhora para a irmã Amália no terceiro dia em que nós iremos meditar sobre os dons do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre o dom do conselho. Queridos, nós estamos com esse kit maravilhoso onde contempla esta obra onde a Nossa Senhora fala sobre o Espírito Santo e mais 3 livros da irmã Amália, que recebeu mensagem de Jesus, de Maria. O link está aqui embaixo, vale muito a pena. Comenta comigo aqui o que você está achando dessa série. Obviamente você sabe muito bem que ela não está tendo muitos acessos, porque normalmente o que vira mesmo na internet é polêmica, essas coisas. Mas tudo bem, gente, não vamos ficar falando de polêmica quando fala do Espírito Santo, porque aqui também vem as pessoas que são interessadas. Então Nossa Senhora vai falar sobre esse dom do conselho, e ela já começa dizendo que o dom do conselho é muito necessário aos que têm almas a dirigir no caminho da virtude. E ela vai dizer para as religiosas: vós, caríssimas filhas, sois esposa de Jesus e de Jesus crucificado. Portanto, todas as almas são vossas e todas elas necessitam de um bom conselho. E ela vai dizer que por infelicidade muitas almas gemem nas chamas abrasadoras do inferno por falta de quem lhes desse um bom conselho. Eu conheço uma pessoa, e aí eu poderia falar de várias situações, mas eu quero mencionar uma, que estava com uma crise no casamento. E diante de um mau conselho de um psicólogo, esta pessoa foi orientada a procurar uma relação extraconjugal, porque o sofrimento da vida dela estava muito grande, ela devia ter um momento de prazer. Obviamente o casamento dessa pessoa acabou, e o Padre Pio dizia que o caminho do divórcio é o caminho do inferno, e essas pessoas se casaram na igreja. E isso daí, infelizmente, não é só de psicólogos, mas até sacerdotes na pregação, e não são nem tirados das suas paróquias e dioceses pelos bispos. Usam mídias sociais, Twitter, Instagram, isso daí eu vi esses dias, dando conselhos contra a doutrina da igreja, pregação contra a fé. A gente vê pregadores falando um monte de geleia na pregação, padres, bispos, pessoas que deveriam estar imbuídas da verdade, com um profundo amor pelo próximo, a fim de guiá-lo na senda da verdade e falando um monte de coisa que não presta. E o que Nossa Senhora está falando do fruto disso tudo? De quantas pessoas que são mal aconselhadas e vão orientando por uma vida de pecado. Lembrando que Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em São João capítulo 8, verso 36. Aquele que se entrega ao pecado torna-se seu escravo. E o que acontece muitas vezes com essas pessoas? Elas não conseguem se libertar, ficam viciadas e no final da vida vão para o fogo do inferno. Olha que coisa mais triste. Por isso que quando eu venho aqui fazer live aqui, eu indico minha mãe como psicóloga, outros amigos, eu trago pregadores decentes, bons sacerdotes, porque infelizmente, gente, isto é uma verdade. Muita pessoa falta esse dom do conselho da parte do Espírito Santo. Ela vai dizer aqui, ó: vê como este dom vos é necessário para ir atrás dos pecadores e lhes mostrardes o caminho da verdade. Quantos ignorantes cometem o pecado por falta de que lhes dê um bom conselho e os advirta de seus erros? Eu conheço pessoas que fundaram grupos de apostolado dentro da igreja que são a favor de, por exemplo, pílula anticoncepcional e todo e qualquer método contraceptivo. Independente do que você está achando na sua vida, você mesmo que está vendo esse meu vídeo, a sua opinião não vale absolutamente nada frente à opinião da igreja. E, por exemplo, o Padre Pio dizia: a pílula anticoncepcional vem do inferno. E tem várias outras partes da doutrina da igreja, principalmente na parte moral que fala do sacramento do matrimônio, que fala contra isso. O que é ensinado muitas vezes nos encontros de preparação para casais? Quantas mulheres que vão comungar na Santa Missa e estão cometendo sacrilégio e por causa disso vão ao inferno também, por causa de quem poderia dar um bom conselho, formando os jovens para o casamento. Quantos encontros de noivo que é ensinado usar camisinha e tantas outras atrocidades. E aí você deve chegar nesta pessoa. Eu mesmo, uma vez eu estava pregando um retiro em Minas Gerais, eu comecei a falar essas verdades da fé, uma menina levantou e foi embora. Por quê? Porque a menina não suporta a verdade, que eu vou ficar me doendo, chorando, ó Deus. Não, ela que sabe o que ela faz da vida dela. Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito duro com alguns que estavam escutando o discurso da Eucaristia. Ah, isso é duro demais para nós. Jesus olhou para os outros e vocês também não querem ir?
Ou você acha que nosso Senhor Jesus Cristo está implorando pelo amor do meu Pai eterno, me aceita e aceita a minha verdade? Quem vai perder são as almas. Ele já está no céu, ele é Deus, a mãe dele está no céu, quem ele ama está no céu. Entendeu? São pessoas assim, rebeldes que não querem a verdade. Mas também há muitos rebeldes que deveriam estar pregando a verdade porque têm posição para isso e não fazem. Entendeu? Os pecadores devem ser tratados com muito respeito, com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, mas jamais negar-lhes a verdade. Porque quando Jesus Cristo perdoou a prostituta, a adúltera, ele não disse para ela continuar naquela vida. Agora, hoje em dia, dentro da própria igreja, tem um monte de apostolado para pessoas que estão no pecado. O pecado da homossexualidade está bombando dentro da igreja isso daí hoje em dia. E quem que tem coragem de falar sobre uma coisa dessa? Não, eu não posso aconselhar desse jeito porque é retrógrado. Né? Então você vê que Nossa Senhora aqui fala muito bom. Por isso que a gente na Editora Imaculada publica esse tipo de livro. E por isso que você deveria ajudar muito o nosso apostolado, porque nós pagamos um preço muito caro por estar falando essas coisas, pessoal. Entendeu? Nós estamos lutando para ensinar a vocês a verdade. Isso daqui é verdadeiramente o manual do Espírito Santo. Porque tem muita gente que está aí clamando o Espírito Santo, mas o fruto da verdade não tem. É uma coisa falsificada, mentirosa. Não tem verdade por trás disso. O protagonismo do Espírito Santo a gente não vê em pessoas aleluiadas e que fica falando somente sobre dons, não. Nós vemos nisso que Nossa Senhora está dizendo. Quem está falando isso é a Virgem Maria. Né? E aí Nossa Senhora vai dizer, ó, pobres e infelizes vivem na escuridão por falta de apóstolos que vão atrás deles e dizer que há um Deus e que possui uma alma que é imortal. No sentido de você ter uma alma imortal, não brinca, viva na graça, se aparte do pecado, tenha a vida de oração, frequente os sacramentos, né? Tenha a devoção a Nossa Senhora, isso é coisa séria. E vai dizer aqui, ó, além disso, o dom do conselho é necessário a vós mesmas, porque vos faz refletir e tomar conselhos com a vossa própria alma antes de agir, porque na vossa alma se acha o vosso esposo. Nossa Senhora disse isso aos religiosos e também a nós. O dom do conselho para nós mesmos. O próprio conselho do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso que você vai estar fazendo é bom? Você acha que, por exemplo, São Luís Gonzaga, antes de agir, ele se perguntava, de que isso me vale para a eternidade? Você acha que aquele menino santo, que morreu muito jovem e é um grande santo no céu, tinha o dom do Espírito Santo do conselho sobre a vida dele? Claro que sim, porque ele agia virtuosamente e tinha a capacidade de orientar outras pessoas. Agora o problema é que tem cego guiando cego. A pessoa já está no buraco e quer levar o outro junto. Isso é muito sério, gente. O dom do conselho vos faz procurar um virtuoso e esclarecido diretor, o qual vos mostra a vontade do Altíssimo. E quando não se encontra esse, o dom do conselho, influindo pelo divino paráclito nas vossas almas, vos faz agir sem temor, e jamais vos deixará errar, porque todos os dons do Divino Espírito Santo brilham na alma, clareando assim o caminho que trilhais e no qual o bom Deus se dignou pôr-vos. Eu tenho um bom diretor espiritual. Ele nunca vai me dar um conselho contra o magistério da igreja. Sempre vai me orientar seguindo bem. Mas tem um monte de pessoas que não têm diretor espiritual. E você deve rezar pedindo o dom do conselho e estudar. Inclusive eu convido você a fazer parte do Pequeno Rebanho. É um grupo de alunos que eu tenho que toda semana eu dou aula. Ali a gente trabalha a fé da igreja. Isso é muito sério. Se não tem, pede oração. Nós aqui estamos tentando com esse apostolado aqui pela internet fazer o bem. E aí Nossa Senhora fala que é para pedir com insistência o dom do conselho para sermos úteis à igreja, principalmente nesse tempo. Sempre que os apóstolos se achavam em dificuldades e a mim recorriam, mostrei-lhes a vontade de Deus. E eles, firmes como rochedos, não se abalaram ante as perseguições tremendas que o demônio lhes armou. Olha que bonito, você imagina os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo indo falar com Nossa Senhora e recebendo o conselho dela. Você pode fazer isso daí na sua oração também. Buscar uma interioridade. Não que você vai ficar escutando voz de Nossa Senhora. Você não é obrigado a ficar escutando voz de Nossa Senhora. Ficar tendo um cheiro de rosa. Essas coisas que as pessoas ficam com essas tendências místicas toda hora. Todo mundo parece que quer ter essas coisas. Não. Eu estou falando de um pensamento que brota, que você vê que ele é coerente com a fé católica. Entendeu? Seguir uma inspiração vinda de Nossa Senhora. Vede, amadas de meu coração, que se eu não possuís o dom do conselho, não poderia guiar tão importante obra como a Igreja de Jesus Cristo. Esta arca belíssima e encantadora que preserva seus filhos do dragão infernal e os leva ao porto seguro que é o paraíso. É o magistério da Santa Igreja, é a tradição, é a escritura. E Nossa Senhora está dizendo que preserva do dragão infernal.
Aquele que está com a igreja, com a palavra da igreja, o diabo não pega, seguindo aquilo que a igreja disse. E Nossa Senhora vai dizer que a palavra dos ministros vos deve ser muito cara quando eles cooperam com a graça, pois por infelicidade nem todos sabem corresponder à sua alta dignidade. Então o nosso Senhor está dizendo, tem padres, prelados, sacerdotes que falam de acordo com a igreja, que estão submetidos à graça, mas infelizmente tem os que não são. Então você deve ter o critério de discernimento também, rezar, estudar, procurar essa graça. Se você puder ser útil a outra pessoa com o dom do conselho, ajudando as outras pessoas, mas também ter muita noção do tipo de padre, de pregador que você escuta, porque tem uns que dão bom conselho, tem uns que não dão. Por exemplo, Lutero. Lutero não dava bom conselho. Berengário não dava bom conselho. Nestório não dava bom conselho. Agora, Santo Tomás de Aquino, Agostinho, São João Crisóstomo, Hugo de São Vítor, tantos outros, né? Então o vídeo já passou mais de 10 minutos, esse daqui é a minha proposta. Gente, o kit está maravilhoso. É esse livro aqui de Nossa Senhora, falando sobre o Espírito Santo, e mais 3 aqui, ó. Amanhã nós teremos uma live, iria ser hoje, mas não deu, sobre esse daqui, ó, Lições de Jesus Vítima, palavras ditadas à irmã Amália, que está no kit. Junto do kit também está o Glórias e Poder de Nossa Senhora. E esse daqui, do Presídio de Amor, Nossa Senhora falando, Jesus, muita coisa sobre o Santíssimo Sacramento. Deixa aqui no comentário o que você está achando, o link está aqui embaixo, leve esse conteúdo maravilhoso para sua casa, para que você possa ter abundantemente os dons do Espírito Santo na sua vida. Deus te abençoe e que Nossa Senhora te ajude com o dom do conselho.